Uma saudação a todos que estão aqui. Vamos direto ao tema, então, para aproveitar bem o nosso tempo, né? No nosso grupo de pesquisa e estudos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no sul do Brasil, nós temos estudado a cobertura dos desastres, a cobertura jornalística dos desastres desde 2011. Então, vou fazer um recorte dessa questão da emergência climática para a questão da cobertura de desastres que envolvem esse tema. E é interessante, né, vai um pouco na esteira do que o Peri falou, nós temos pesquisado o jornalismo cotidiano, informativo, especialmente dos grandes veículos de comunicação. Nós formamos jornalistas, então a gente fala um pouco de dentro do jornalismo, também tentando entender não só o que o jornalismo faz com os desastres, mas o que os desastres também fazem com o jornalismo e com os jornalistas, não é? Primeiro, eu só queria pontuar assim, que esse termo desastre, embora a gente utilize ele é um conceito bem autolimitado, não é? Porque a gente sabe que os desastres são o epicentro de um entorno muito complexo, não são apenas eventos em si, não são apenas rupturas, e como eu costumo dizer, eles nunca começam quando eles eclodem. Então, o fato de que os desastres são consequências de largos processos sociais que deveriam estar sendo esquadrinhados pelo jornalismo num longo eixo temporal de cobertura, é uma questão que nos move nessa tentativa de discutir uma qualificação da cobertura, né? Também sabemos que os fenômenos meteorológicos extremos acabam por conectar concretamente a população urbana as questões ligadas à emergência climática. Então, também nos movemos por aí, pensando que mesmo que alguns desses eventos possam ser eventualmente previstos ou parcialmente previstos, cada vez que há um desastre que envolve essas questões, nós temos um impacto muito grande no cotidiano das cidades e muitos campos problemáticos novos voltam a ser iluminados ou acionados, campos que às vezes estavam esquecidos, né? E também, para nós, é sempre difícil pensar em propor qualificações na cobertura, porque nós temos consciência das difíceis condições de produção do trabalho jornalístico, né? O Peri falou um pouco sobre isso, num desastre, por exemplo, a subversão das rotinas jornalísticas, os jornalistas já estão em precaríssimas condições de trabalho, os temas que circulam aí, um desastre são temas, por um lado, intangíveis e, por outro lado, muito destruidores, não é? Então, a gente tem que pensar um pouco os desastres nessa perspectiva, e eu trago aqui uma fala do Krenak, esses tempos, num evento que eu assisti, em que ele diz que nós vivemos a economia dos desastres, quer dizer, uma violência econômica e política, uma máquina de fazer desastres e de naturalizá-los. E o jornalismo tanto pode ser perpetuador dessa ideia, como pode romper essa ideia, né? Então, a gente tenta primeiro complexificar essa noção dos desastres, para que a gente possa também formar nossos alunos e debater dentro do nosso campo melhor maneiras, vamos dizer assim, de cobrir esses eventos, né? Por outro lado, nós temos uma enorme esperança também em algumas ações jornalísticas, mesmo dentro da grande imprensa, né? Nós temos algumas coberturas louváveis, nós temos narrativas que ajudam a criar novos padrões de cognição, de interpretação, novos modos de inteligibilidade sobre a relação do homem com a natureza, com o seu entorno, e temos também algumas coberturas problemáticas, como eu vou depois mencionar alguns pontos, né? Mas o que eu queria dizer é que nós partimos da ideia de que a notícia, o jornalismo, como um sistema simbólico, também ensina, também envolve códigos culturalmente estabelecidos de contar histórias, participam da construção simbólica dos riscos, não é? Então, por mais que o jornalismo esteja em crise, eu concordo com tudo que o Peri falou, né? O jornalismo ainda é um grande agente também de criador ou mantenedouro de imaginários sociais. Então, trazendo um pouquinho do Latour, que ele diz que os fatos são apenas cordeiros frente aos lobos, né? É preciso que a gente se instale nessa paisagem aí, traga várias instituições e várias possibilidades para que a gente consiga, então, trabalhar a crise climática e todo esse entorno. Trago aqui alguns jornalistas cobrindo o último evento, né, o desastre de Petrópolis, e bem embaixo alguns jornalistas fazendo um grande trabalho na Ilha de La Palma, na erupção lá do vulcão, né, que durou várias vezes o ano passado.
Então, o que eu vou trazer para vocês rapidinho é o seguinte, a gente sistematizou alguns limites da cobertura jornalística, algumas constantes narrativas, constantes recursos que a cobertura jornalística tradicional se utiliza, que acaba, então, prejudicando a cobertura dos desastres, né? Eu vou listar algumas delas, não vai dar tempo de comentar todas, mas a gente pode conversar depois. Um dos problemas que a gente encontra na cobertura é a circunscrição do relato na lógica do inimigo externo, quer dizer, quando a narrativa jornalística, a notícia, a reportagem vai focar num inimigo externo que seria o poder destrutivo da natureza. É uma narrativa cada vez menos usada, ainda bem, né? Mas ela dominou por muito tempo a cobertura jornalística no Brasil, especialmente as revistas, né, brasileiras. Eu tenho um estudo das revistas semanais brasileiras que mostram isso. A segunda questão, né, que é um ponto sensível na cobertura que a gente discute, é considerar os desastres como monocausais, como unidimensionais ou como rotineiros. Então, essa ideia de que a tempestade destruiu, a chuva matou, ou que todo janeiro é assim, né? Um pouco ligado ao nosso imaginário edênico também de um Brasil sem desastres, que vem paulatinamente sendo destruído aí com uma sucessão de desastres na região sudeste, região mais rica do Brasil, né, que talvez só agora esse imaginário esteja, vamos dizer assim, colocado à prova. Um terceiro ponto que a gente identifica como problema nas coberturas, constranger a narrativa do acontecimento a um nível gerencial, ou seja, trabalhar só no nível do gerenciamento, do tipo, a sirene não tocou, a previsão meteorológica não se cumpriu, não foi suficiente, e a gente entende que muitas vezes a sirene não tocar é uma questão realmente que pode destruir ou salvar vidas, né, a questão da sirene, mas que a cobertura ela precisa ir muito além desse singularzinho que acontece aí no dia do desastre. E falando no dia dos desastres, esta é uma outra grande questão, né? Que o jornalismo, pelo seu próprio conceito de notícia, pela sua epistemologia, pela busca do furo, da cobertura em tempo real, acaba priorizando o dia do desastre, menosprezando o passado e o futuro desses acontecimentos, deixando de lado questões territoriais, políticas, sociais, como todos aqui sabem, né? E aí a gente costuma fazer uma provocação nas nossas reuniões, no nosso grupo, nas nossas aulas. Quando um desastre começa e quando um desastre termina? Né? Tentando fazer um exercício de pensar que há um ciclo de atenção do desastre, a Silene Vitor falou um pouquinho disso ontem, nós também trabalhamos com essa ideia, e que muitas vezes o relato do desastre termina na história da superação e na solidariedade. Então, conta a história daquele que se superou individualmente a ter se salvado, conta a história da fila da comunidade entregando mantimentos na porta do estádio, e o desastre termina aí. Então, essa autocrítica do jornalismo, essa autorreflexividade, ela é muito importante. Claro que há muitos exemplos contrários e bons, e alguns eu até coloquei aqui nos meus slides, como esse da tragédia do Bumba, que tenta 10 anos depois acompanhar, então, a situação das famílias, né? Porque é difícil generalizar e, de alguma maneira, estamos generalizando aqui. Um outro ponto também que a gente tem sistematizado nos nossos artigos é que nós precisamos, como jornalistas, parar para pensar como que nós vamos denominar os acontecimentos. E, muitas vezes, né, um desastre ele é um campo de conflitos, ele está à espera de sentidos, e a forma como a gente denomina esse desastre, designa esse desastre, vai iluminar alguns pontos, vai escurecer outros, vai convocar alguns personagens, vai desfocar outros, né? E aí, no mesmo evento que eu ouvi o Krenak, eu ouvi o Antônio Bispo falando uma frase que veio a calhar para a nossa discussão. A arte de dominar é a arte de dominar, quer dizer, como que nós vamos nominar, designar, denominar o que aconteceu, né? E aqui eu trago alguns exemplos, né? Quando a gente usa termos, por exemplo, do enquadramento popular, quando eu uso termos como chuvarada para designar o que está acontecendo, eu posso também optar dentro do jornalismo usar uma classificação técnica, como chamar um deslizamento de movimentos de massa. Eu posso também acionar determinadas designações que desresponsabilizam aquele evento, quando eu digo que é um acidente, quando eu digo que é um caos, que eu não estou, né, como a gente diz, dando nome aos bois,
eu posso, como jornalista, optar por dar uma ênfase na gravidade, né? Nós mesmos temos essa discussão de como denominar o que estamos vivenciando, emergência climática, crise climática, crise irreversível. Então, os jornalistas, no seu cotidiano, com todas as dificuldades que têm, precisam também parar para pensar como caracterizar aquele acontecimento que estão cobrindo. Trata-se de um desastre anunciado? Bom, mudou totalmente, né, os sentidos instaurados aí. Trata-se de um crime ambiental? Então, pensar tudo isso, né? Como é que nós vamos colocar a composição dos elementos, dos fenômenos naturais dentro das nossas narrativas, que nós gostamos muito de usar, que o rio invadiu as ruas, que a chuva matou, que a tempestade causou o caos, e a gente sempre se pergunta, foi a tempestade que causou o caos, né? Falando dos desastres nas grandes cidades, será que foi a chuva realmente que matou? E temos outros exemplos de outros desastres que nós também estudamos, como é o caso do ocorrido em Mariana, né, em que nós, como jornalistas, utilizamos termos como tsunami de lama, mar de lama, sendo que não era tsunami, não era lama e não era mar. Eram rejeitos, né, tóxicos de mineração. Então, essa autopercepção, essa autocrítica, a gente tem trabalhado um pouco nos nossos eventos, né? Uma outra questão muito importante é que a gente nota que muitas vezes o jornalista aceita o tom evasivo das fontes que são fontes autorizadas ou autoridades, né? Aceitam a tergiversação, a fuga da fala dos responsáveis, aquela flutuação, a responsabilidade flutuante que o Bauman já falou em algum momento sobre a cobertura do Katrina, né? E por outro lado, nós, como jornalistas, acionamos muito pouco para além das fontes da meteorologia, né? A gente acaba ignorando e não trazendo para falar sociólogos, antropólogos, ambientalistas, que poderiam dar um entorno mais complexo na cobertura desses acontecimentos, né? A outra questão, desculpa que eu estou indo rápido, mas é para dar tempo de falar tudo, eu já estou me encaminhando, é culpabilizar os afetados por negligência ou colocá-los na posição de vítimas de uma fatalidade, né? A Norma Valêncio já mostra que, por vezes, né, tem alguns documentos da Defesa Civil, se faz isso, nos documentos A Norma Valêncio é uma socióloga, colega nossa, que talvez até esteja aqui no evento, e nosso grupo gosta muito de discutir os textos dela. O nosso próprio presidente faz isso todo o tempo, culpabilizando as pessoas que foram, então, afetadas por esses acontecimentos extremos, né? Outra questão que a gente também trouxe, inclusive da cobertura de Mariana, Brumadinho, de vários, Morro do Bumba, é que quando um jornalista coloca o testemunho de uma vítima, de um afetado nas suas matérias, né, claro que essa testemunha ela vem cheia de emoção, e nós acreditamos que a emoção faz parte do relato jornalístico, a cobertura dos desastres é emocional por natureza, especialmente a cobertura televisiva, né? Que há um privilégio de algumas emoções que aparecem nessas matérias, dizendo, circunscrevendo essas emoções a emoções muito individuais e um pouco deixando de lado, por exemplo, a indignação, a cobrança, né? Então, as vítimas são realmente vitimizadas, simplesmente são ilustradas como pessoas que sofrem, não como cidadãos que estão ali numa posição de reivindicação. Coloquei duas capas aqui que eu acho boas, interessantes, do Extra do Dia, para também não ficarem achando que a gente só faz críticas, né? Nós temos também algumas matérias interessantes, mas de maneira geral, os nossos mapeamentos vão por essas questões. A abdicação de explicação de termos científicos, né? Que essa dificuldade de lidar com os termos científicos, vocês sabem que é um problema quando a gente fala de emergências climáticas, né? Então, essa dificuldade de estabelecer relação de um desastre específico com mudanças climáticas, que também eu sei, uma dificuldade científica, os próprios cientistas não gostam de fazer essa relação, gostam de pensar isso historicamente, ao longo de uma série histórica, né? E o ponto 11, para mim, acho que é o ponto mais importante se tratando de Brasil, né? Ignorar as vulnerabilidades sociais que viabilizam os desastres.
Então, eu tenho pensado assim, ó, que a cobertura jornalística, antes de se singularizar lá na vítima, na Dona Maria, no seu João, precisa passar pelas vulnerabilidades daquelas pessoas, daquela região, daquela comunidade, daquele entorno. Acho que essa é uma questão que o jornalismo precisa abraçar e vai realmente qualificar a cobertura, né? E outra questão que muitos colegas aqui já colocaram é esta dificuldade de fazer a conexão com problemas e com soluções locais, né? Sendo que muitas vezes o local vai ser o momento de conexão das pessoas com a temática. Estou terminando, não se assustem. A última questão que eu queria falar e que a gente tem discutido, inclusive em relação à cobertura da pandemia, né? Esse tensionamento com questões epistemológicas do jornalismo que estavam muito estáveis e abandonadas e fora do debate, como o que se chama o doisladismo, né? A ideia de que todo e qualquer acontecimento deve ser relatado a partir de múltiplas fontes. Quantos professores de jornalismo não ensinam isso, né? Então, esse cuidado com a falsa simetria de fontes, eu sei que aqui estamos num público extremamente qualificado, que já pensou sobre isso, né? E a gente tem tentado pensar um pouco isso, como tratar das controvérsias. Se a controvérsia ela é realmente uma controvérsia que deve ir para a mídia, se os dois lados são realmente equivalentes, se nós podemos misturar informação científica com opinião, se é justo que a gente faça uma conjugação de informação científica com informação não científica, em alguns casos que implicam talvez um risco de vida para a população, como a gente assistiu na questão da pandemia. Então, essa é uma última dificuldade que a gente mapeou, assim, do jornalismo, que realmente é difícil para o jornalista, né? Porque o jornalista também não pode tudo, não sabe tudo, não está em todos os lugares. Então, digamos que são pontos de alerta, pontos sensíveis que a gente elencou, né, para que possam ser pensados dentro da sala de aula. E, por último, eu gostaria de divulgar para vocês o nosso mini manual para a cobertura jornalística das mudanças climáticas, que foi feito com a edição minha, da professora Ilza Girardi, que vai falar a seguir, e da Heloísa Luz, uma parceria entre dois grupos, né, de duas universidades públicas, totalmente ilustrado e feito por alunos de graduação, mestrado e doutorado. E nós temos como o prefácio deste livro, desse e-book, que está disponível nesse link, temos um texto da Sônia Bride. E a Sônia Bride, no lançamento do livro, ela fez duas afirmações que me marcaram muito. A primeira é que a grande reportagem pode não ser um grande furo, ou seja, o jornalismo precisa se repensar ao tratar de questões como direitos humanos, mudanças climáticas e temas desse tipo, porque nós não podemos mais ser reféns daquele conceito instrumental operacional de notícia, nós vamos ter que ampliar, né? Notícia também terá que ser aquilo que pode acontecer, e não só aquilo que já aconteceu. E a Sônia também falou essa frase que me tocou bastante, de que, pela vivência dela, uma mulher experiente, né, viajada, enfim, que os eventos extremos são perpetuadores de pobreza. E o jornalismo também precisa tocar nesses pontos. Então, falei desde uma realidade de professora de jornalismo, né, que está acostumada a pensar sempre a favor do jornalista, a gente faz algumas críticas, mas pensando de dentro, não é? E também pensamos aí a partir da cobertura de desastres, tentando fazer com que essa cobertura seja cada vez mais ampliada e complexificada, né? Porque a gente viu que os desafios não são poucos. Eu termino por aqui e a gente segue conversando depois. Obrigada.